Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar um conteúdo muito presente em várias edições do Enem, os elementos da comunicação. Veremos ainda qual a sua relação com as funções da linguagem. Portanto, fique ligado. Vamos começar? A primeira coisa que você precisa saber é que nós, seres humanos, temos a necessidade de nos comunicar. Uma vez que é por meio desse processo que nós conseguimos criar comunidades, sociedades, desenvolvemos tecnologias, saberes, ciências, influenciamos os outros e somos influenciados. Ou seja, edificamos a história e as memórias e projetamos o nosso futuro. Portanto, nós realizamos atos comunicativos o tempo todo e o dia inteiro. E para cada uso que fazemos da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, de forma consciente ou mesmo intuitiva, verificamos um esquema mínimo, uma estrutura composta pelos elementos da comunicação que nos permite criar e compreender mensagens. Veja comigo aqui no slide um exemplo de uma estruturação feita pelo linguista russo Roman Jakobson. O Roman Jakobson organizou uma estrutura composta pelo contexto, que nós também conhecemos como assunto ou referente, pela mensagem, que é a mensagem em si que nós levamos ao outro, emitimos ao outro, o remetente, que é aquele que emite a mensagem, o destinatário, que é aquele que recebe, o canal, que é o meio pelo qual a mensagem circula, e o código, que é o conjunto de signos, de sinais que eu utilizo para construir a minha mensagem. Nós entenderemos isso de uma forma mais detalhada logo à frente. Portanto, de acordo com esse linguista chamado Roman Jakobson, em todos os atos comunicativos nós podemos perceber a presença desses 6 elementos da comunicação. E aqui um detalhe importante. Na ausência ou no mau uso de um desses elementos na nossa mensagem, diz-se que houve ruído na comunicação, o que significa dizer que ela não foi bem sucedida. Veja comigo agora cada um desses elementos. O primeiro elemento da comunicação que eu quero apresentar para você é o emissor, também conhecido como locutor. O emissor é aquele que elabora, é aquele que faz, é quem diz a mensagem. Do outro lado, nós temos o receptor, ou o interlocutor, que é aquele a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada, por quem ela é interpretada. Nós temos também a mensagem, que é o texto verbal ou não verbal propriamente dito. É aquilo que nós queremos transmitir ao outro. O quarto elemento da comunicação que a gente vê hoje é o referente ou contexto. O referente ou contexto é o assunto de que trata a mensagem. O quinto elemento da comunicação é o chamado canal ou veículo, ou seja, é o meio pelo qual a mensagem é divulgada, é o seu veículo condutor. O sexto e último elemento da comunicação é o código. O código é nada mais, nada menos que o conjunto de sinais que nós utilizamos para construir a nossa mensagem. E aí surge uma pergunta interessante. Qual seria a relação dos elementos da comunicação com as funções da linguagem? A primeira coisa que a gente precisa pensar sobre isso é que todo ato comunicativo prevê também uma intencionalidade, ou seja, um objetivo. Toda vez que eu quero dizer algo a alguém, seja por meio da linguagem falada, por meio da linguagem escrita, eu preciso pensar em qual é a minha intencionalidade, qual é o meu objetivo, que público eu quero atingir e de que forma eu quero atingir esse público. Para isso, a linguagem cumpre, então, diferentes funções. Eu posso usar a linguagem para explicar, para informar, para expor um ponto de vista, para expressar emoções, sentimentos, para realizar um trabalho estético com o texto, ou simplesmente para manter a comunicação em andamento, em curso, ou até mesmo para convencer o outro. Portanto, a linguagem é capaz de cumprir essas diferentes funções. E é importante entender também que as funções da linguagem estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação, assim como os estudos dos elementos da comunicação. Portanto, assim como há 6 elementos da comunicação, há também 6 funções da linguagem. E dessas funções da linguagem, nós veremos 3 na aula de hoje. É muito importante que você entenda essa relação entre os elementos e a correspondência em relação às funções da linguagem.
Nós podemos dizer, então, que cada uma dessas funções está vinculada diretamente a um desses elementos da comunicação. E tudo vai depender do foco, tudo vai depender da ênfase, em quem está a ênfase, em qual elemento da comunicação está a ênfase. Para você entender melhor, vejamos aqui algumas questões. Quando o foco está no emissor, que nós também conhecemos como locutor, nós dizemos que a linguagem cumpre a função de expressar uma opinião ou sentimentos de quem fala. Portanto, toda vez que o foco da comunicação está no emissor, a linguagem cumprirá essa função. E nós dizemos que houve então ênfase no emprego da função emotiva ou expressiva. Portanto, grave isso. Toda vez que o foco estiver no emissor, a função da linguagem predominante vai ser a de expressar uma opinião ou sentimentos ou emoções de quem está falando. Por isso, a função predominante é a função emotiva ou expressiva. Já quando o foco recai sobre o receptor, que nós também conhecemos como interlocutor, a linguagem cumprirá a função de convencer o outro. Geralmente é essa função que a linguagem vai cumprir. Convencer o outro a quê? A aderir uma ideia, a aderir uma determinada postura ou mesmo a comprar um determinado produto. Nesse caso, nós dizemos que houve uma predominância da função apelativa ou conativa. Já quando a ênfase recai sobre o referente, que nós conhecemos como assunto, a linguagem cumprirá a função de apresentar objetivamente dados, informações, situações e fatos da realidade. É o que nós vemos, por exemplo, nas notícias, nas reportagens. Nós dizemos, nesse caso, que há a predominância da função referencial. Quando a ênfase se dá, por outro lado, na mensagem, e ela tem então o objetivo de trabalhar essa mensagem esteticamente, ou seja, quando se percebe um cuidado na escolha das palavras, na combinação das palavras, um trabalho estético com o texto, nós dizemos que houve a predominância da função poética da linguagem. Já quando o foco se dá sobre o canal, que a gente também conhece como veículo, o objetivo geralmente vai ser simplesmente manter o ato comunicativo. E nós dizemos, nesse caso, que a função predominante foi a função fática. Por último, quando se dá ênfase ao código, ou seja, quando a intencionalidade é a de explicar a própria mensagem, e aí eu preciso da linguagem para explicar a própria linguagem, nós dizemos que há uso da função metalinguística, que nós veremos na aula de hoje, tanto a função fática, quanto a função poética, quanto a função metalinguística. Aqui eu trouxe essa imagem só para sintetizar, para resumir tudo o que eu disse, né? A relação entre a função emotiva e o emissor, a função referencial e o contexto, a função conativa e o receptor. Portanto, você tem aí qual função está relacionada a qual elemento da comunicação. E tudo isso vai depender, como eu já disse, do foco. Sobre quem recai esse foco? É sobre o emissor? É sobre o contexto? É sobre o receptor? A depender disso, nós teremos então a predominância de uma ou de outra função da linguagem. Vejamos agora então 3 funções da linguagem a título de exemplo. A primeira delas é a função fática. Nós dizemos que a função fática é aquela que está centrada no canal ou no veículo da comunicação. A intencionalidade, nesse caso, está na mera manutenção do ato comunicativo. Deixa eu explicar melhor isso para você. Toda vez que nós temos a mera intenção de manter a comunicação com o outro, sabe aquela situação em que a gente simplesmente quer puxar assunto com o outro, mas parece que não há assunto, e nós queremos apenas manter o ato comunicativo? Nesse caso, nós temos a predominância da função fática. Eu trouxe aqui um texto chamado Comunicação, que diz assim: é importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles, pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Veja que ali há uma espécie de vendedor, né, tentando ajudar uma pessoa, e ele diz: posso ajudá-lo, cavalheiro? Depois ele diz: pois não. E depois ele diz: sim. A intenção dessa pessoa é simplesmente ganhar o cliente, é simplesmente manter o ato comunicativo. Então aqui nós temos um exemplo claro de função fática. Não há nenhuma outra intencionalidade nesse caso a não ser manter o ato comunicativo. A próxima função que a gente vai ver é a função poética.
É aquela que possui ênfase na elaboração da mensagem, na construção. Há todo um cuidado em torno da construção da mensagem, desde a seleção até a combinação das palavras, de acordo com o propósito que se quer atingir. Busca-se, nesse caso, construir uma mensagem bem trabalhada, geralmente de boa aparência estética. E é importante que se diga que a função poética não é exclusiva dos poemas. Ela pode aparecer em outros textos. Aqui um exemplo, então, de função poética. Um texto do Milor Fernandes que diz assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, assim, assim. Para que você entenda claramente esse exemplo de função poética, você precisa observar o movimento que as palavras fazem, a forma como as palavras foram organizadas nesse poema. Repare que o tempo todo o autor tenta reproduzir o movimento da pessoa que teria se embriagado demais. Nesse caso, quando ele diz que saiu de lá assim, ele reproduz como se fosse o bêbado caindo aí, depois enxergando as casas todas rodando e etc. Então, esse trabalho com a linguagem, esse cuidado todo com a linguagem, é devido à função poética, ao emprego da função poética nesse texto. A última função da linguagem que nós veremos hoje é a função metalinguística. Nós dizemos que a metalinguagem, quando a ênfase recai sobre o próprio código, como eu já disse. Toda vez que o código é usado para explicar o próprio código, ou seja, quando nós utilizamos a linguagem para falar da própria linguagem, ou quando de repente nós utilizamos a linguagem para falar de um processo construtivo da linguagem, nós estamos empregando a função metalinguística. Simplificando para você entender, ocorre metalinguagem quando a linguagem é utilizada para explicar a própria linguagem. Vamos ver um exemplo? Aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Veja que a própria linguagem é utilizada para explicar o aviso que foi colocado ali, inclusive para dizer que ele está ali porque tem uma finalidade. Então, nesse caso, nós temos o emprego da metalinguística, da função metalinguística. Para finalizar, eu tenho 2 testes para fazer com você. O primeiro deles eu tirei do Enem 2012 e adaptei, um texto chamado Desabafo, e diz assim: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Pergunta: no fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva. Veja que a questão afirma que a função predominante é emotiva. Por quê? Porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código, letra A. B. A atitude do enunciador, também conhecido como emissor, sobrepõe-se na narrativa. C. O interlocutor é o foco do enunciador no texto. Ou D. O referente é o elemento que se sobressai. Se você prestou atenção na aula, certamente você marcou a alternativa B, porque nós vimos que há uma relação direta entre o emissor e a função da linguagem conhecida como emotiva ou expressiva. E é isso que nós encontramos nesse texto chamado Desabafo. No teste 2, eu trouxe uma questão de 2016 adaptada e diz assim: ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela propondo uma outra não prevista. Nesse texto, o autor apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto ressaltar a importância da intertextualidade, propor leituras diferentes das previsíveis, apresentar o ponto de vista da autora ou discorrer sobre o próprio ato da leitura. Se você prestou atenção na aula, certamente você marcou a alternativa D, porque nós temos um caso aí da linguagem explicando a própria linguagem, o próprio processo de leitura. Para casa, eu deixo para você uma atividade bem simples. Ouça as músicas Malandragem, da Cássia Eller, e Tempo Perdido, da banda Legião Urbana. Nesse processo, você vai tentar identificar qual elemento da comunicação e qual função da linguagem possui maior ênfase nas letras dessas canções. Para finalizar esta aula, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um abraço fraterno e até a próxima.